Agora, ó, vocês viram em aulas passadas que é o seguinte, a equação x ao quadrado igual a 2, ela não tem ou não possui solução aonde? Nos racionais. De fato, qualquer número primo que você colocar aqui, essa equação não tem solução. Foi assim que eu demonstrei. Só que tem um teorema famoso, muito importante na matemática, que é o teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? Diz que num triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tá? Como foi que o Pitágoras ele não enunciou dessa forma? Ele anunciou da seguinte forma. Ele anunciou assim. Quando você tem um triângulo retângulo, tá? Você tem um triângulo retângulo aqui. Triângulo retângulo de catetos A, de catetos B, C, hipotenusa A, tá? Um triângulo retângulo. O que o Pitágoras anunciou foi o seguinte, silêncio, é que se você construir aqui um quadrado de lado A, construir aqui um quadrado de lado B, tá? Um quadrado de lado B, e construir aqui um quadrado de lado C, a soma das áreas desses dois quadrados é igual à área do quadrado cujo lado é a hipotenusa. Isto é, a soma das áreas dos quadrados cujos lados são os catetos é igual à área da hipotenusa. E esse fato, ó, silêncio, demonstrar o teorema de Pitágoras usando esse fato é bem simples. É só você pegar o seguinte, ó. Dados catetos B e C, construa um quadrado cujo lado é B mais C. Ó. Aqui, ó. Silêncio. Está aqui o B. Está aqui o C. E vamos construir um quadrado de lado B mais C. Então você sobe aqui B. Ó. Sobe aqui B. Faz de conta que é o mesmo tamanho, B aqui. Aí anda aqui o quê? C. Tá? Aí vem pra cá. Anda aqui. B. Anda pra cá. C. Tá? Maior. Então você tem essa divisão, tem essa, formando um ângulo reto, tem aqui essa divisão, ó. E aí você faz o seguinte, você pega aqui, baixa B, e aqui completa com C. C é o azul, tá? E aqui você completa com o quê? Com C.
todos os ângulos retos, 4 ângulos iguais, né? 4 lados iguais, o que é que eu tenho aqui? Um quadrado. E aí eu faço o seguinte, eu uno esses pontos. Quando eu uno esses pontos, é óbvio que pelas simetrias existentes, todos esses ângulos são iguais, não são? Hã? E todos os lados são iguais. Então o que eu tenho aqui dentro também é um quadrado. O quadrado de lado A. Certo? Então o que eu tenho quando eu faço essa construção, isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é A, isso aqui é A. E essa figura que está aqui dentro é um quadrado. Quadrado do lado A. Agora eu vou fazer, ok? Então esse quadrado tem lado A mais B, beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou construir um outro quadrado aqui também, mas eu vou construir assim, ó. Tá aqui o B. Tá aqui o C. Ok? Aí eu vou construir aqui o B. Subo com B aqui. Aqui eu subo com C, tá? Aqui eu venho com o B. B aqui também. Aqui eu venho com o C. Aqui eu desço com o C. E aqui o B, ó. C. E aqui o B. Qual é o lado desse quadrado? Qual é? É o mesmo quadrado de cima. Então eles têm a mesma área. Não é? São quadrados congruentes, correto? Lado B mais C, B mais C. Agora eu vou fazer a seguinte divisão, ó. Eu chego aqui, divido aqui, ó. Vou dividir para cá, ó. Vem aqui. E continuo aqui, eu vou encontrar o quê? Esse ponto aqui. Quanto é essa medida aqui? Ó. Quanto é essa medida aqui? Quanto é? C. Aí eu venho para cá. Ó. Aqui. Quanto é essa medida aqui? E junto aqui. Quando encontrar do outro lado, encontro esse ponto, quanto é essa medida? C. Então essa medida é B, essa medida é C. Esses ângulos são todos ângulos retos. Ângulos retos, tá? Aí eu venho e divido aqui ao meio, ó. Quanto é essa medida aqui? É o A, é o A, é a hipotenusa. A. Divido aqui também. Qual é? A. Então as figuras de cima, o quadrado de cima é congruente ao quadrado de baixo, tá? Pode não parecer por desenho. A figura de cima está dividida em quantas? Em 5. 4 retângulos congruentes e esse quadrado do lado A. E a figura de baixo? Está dividida em 6. Esses 2 quadrados de lados B e C e os 4 retângulos. 4 triângulos, retângulos de hipotenusas A e B. Mas olha, não deixe de passar essa informação. São 2 quadrados de lados A mais B. Então eles têm as mesmas áreas. Não tem? Os 2 quadrados têm as mesmas áreas. Se eu tirar figuras iguais dos 2 quadrados, o que ficará serão 2 figuras com as mesmas áreas, não é? Não é? Então eu vou tirar pedaços iguais. Então eu vou tirar esse retângulo desse. Olha aqui, eu vou tirar esse retângulo desse. E vou tirar esse retângulo desse aqui também. É o mesmo retângulo, não é? Então o que ficou? Ficou essa figura e essa. E elas têm o quê? As mesmas áreas. Porque eu tirei pedaços iguais. Correto? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar esse retângulo aqui. Esse aqui. E vou tirar isso aqui também.
As duas figuras têm o quê? As mesmas áreas, que eu tirei tamanhos iguais. As duas figuras têm as mesmas áreas. Então eu vou tirar esse retângulo dessa e vou tirar esse retângulo dessa. As duas figuras têm o quê? As mesmas áreas. Que eu tirei retângulos iguais. Agora eu vou tirar esse retângulo dessa e vou tirar o mesmo retângulo dessa daqui. As duas figuras têm o quê? Mesmas áreas. Qual é a área dessa? Qual é? Ao quadrado. E qual é a área dessa daqui? Pronto. A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Então tá aí o Teorema de Pitágoras enunciado sem fazer uma conta, tá? Não é uma conta algébrica. Tá aí. Então, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Isso é o quê? Teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Agora, qual é a implicação do Teorema de Pitágoras? Diga. Esses desenhos, são vários como demonstração? Hã? Esses desenhos, mas são vários como demonstração? São. Claro. É uma demonstração. Então, até nos conjuntos, eu representando pelo diagrama de Venn, certo. Aí tem que ver se é, de fato. Aqui é porque são áreas, tá? Tem que ver o que você está fazendo com o conjunto funciona. Tá? Mas o fato é o seguinte, mas nas notas eu dou tanto essa demonstração aqui quanto a contraparte algébrica. Tá? Se você olhar, mesma divisão, mas está aí, ó. Porque eu gosto desse tipo de demonstração, porque isso vai ao encontro do que o pessoal na época do Pitágoras pensava. Tá? Que pensava nesses termos. E com isso aí, eu faço o seguinte, ó. Isso aí tem uma implicação. Quanto tempo aí, garoto? 12, né? Ó a implicação. Você tem o conjunto dos números naturais. Aí você tem aqui, ó, a reta numérica. Não, você tem uma reta só. Inicialmente, você tem a reta numérica quando você faz o quê? Escolhe um ponto para ser o quê? Para ser o 0. Escolhe um ponto para ser 1. Aí o 2 está para onde? O 2 está para cá. Aí você descarrega todos os naturais. 0, 1, 2, 3. Faz todas as marcações. Isto é, você associa com isso, você associa cada número natural a um ponto da reta. Mas veja que você tem os naturais contidos aonde? Nos inteiros, contido impropriamente. Aí você pode também descarregar os inteiros. Com isso, aonde é que está o menos 1? Menos 1 está para cá, menos 2, menos 3. Mas tem os números racionais. São, né, as frações racionais. E você também os descarrega na reta. Usando aquele negócio, né? M sobre N. Divide a unidade em N partes iguais, né? Você pega o número M sobre N. Como é que você teoricamente marca esse ponto na reta? Você divide a unidade em N partes iguais, se o N é natural, e toma quantas dessas partes? M. Tá? Entendido? Por exemplo, você vem aqui, né? Você quer 7/5, né? 7/5. Como é que você faz? Você divide a unidade em 5 partes iguais. Vamos ver se eu consigo dividir em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada parte é o quê? 1/5. Então você tem 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Aqui divide em
5 partes iguais, então você tem 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5. E você faz isso com qualquer número racional. A grande pergunta que existia, e alguns achavam, e muito cedo descobriram que a afirmação é falsa, é o seguinte: a cada número racional corresponde um ponto, um único ponto da reta. Quando você faz esse descarregamento, ele é feito de tal modo, essa marcação, que a cada número racional corresponde um único ponto da reta, e alguns achavam que a cada ponto da reta corresponde um número racional. Só que isso não é verdade. Vide o Teorema de Pitágoras. Por quê? Pelo seguinte, pois aqui, deixa eu despoluir aqui, né? Então, você consegue marcar todo o número racional da forma m sobre n. N natural, n natural diferente de zero e m inteiro. Então, você consegue marcar todos esses números aqui na reta. Ok? Então, você tem um 1, né? Aqui você tem um 2. Acontece o seguinte. Então, de novo, se achou durante algum tempo, que quando você marcava todos os números racionais na reta, a cada número racional estava associado um único ponto da reta, e reciprocamente, cada ponto da reta estava associado ao número racional, que a reta não ficava com pontos sobrando. Só que vem o Teorema de Pitágoras e faz a seguinte coisa. Levante aqui esse mesmo comprimento 1 aqui, que é a unidade. Tá? Aqui não. Aqui não é aqui. Levante-o bem aqui. Levanta esse comprimento aqui. 1. Tá certo? Digamos que tem o comprimento 1, formando aqui um ângulo reto. E você tem essa hipotenusa aqui. Isso aqui é um comprimento. É um comprimento de valor que? X. Ok? Pelo Teorema de Pitágoras, quem é x ao quadrado? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é o quê? É 2. Então, esse comprimento, sendo um número, é um número cujo quadrado é 2. Só que nós já sabemos, não existe número racional cujo quadrado é 2. Isso quer dizer, esse comprimento aqui não é uma fração racional da unidade. Isto é, se você chegar aqui, isso quer dizer o seguinte, deixa eu ver se eu tenho o meu transferidor aqui. Quer dizer a seguinte coisa. O transferidor. Faz de conta que é um transferidor. É o transferidor. Isso aqui vale o seguinte, ó. Se você vir aqui, tá? Todo mundo sabe que uma circunferência, né? É a figura formada por todos os pontos a uma mesma distância de um ponto dado. Então, se você pegar aqui, ó, esse comprimento é x, passa o transferidor aqui. Transferidor não, compasso. Então, você tem, ó. Quanto é que vale esse comprimento daqui para cá? Quanto? X também.